Nós vimos a aula sobre substantivo, que é uma das 10 classes gramaticais. Agora nós vamos ver uma outra classe gramatical chamada adjetivo. Adjetivo e locução adjetiva, ok? O que o adjetivo e a locução adjetiva fazem? A mesma coisa. O adjetivo, ele trabalha pro substantivo, dando a ele alguma característica, algum estado. E a locução adjetiva faz exatamente a mesma coisa. Vamos ver na próxima página qual é então a diferença entre os dois, já que eles fazem a mesma coisa. Então, como eu disse, o adjetivo e a locução adjetiva dão características para o substantivo. A diferença entre os dois está na seguinte situação. O adjetivo faz isso da característica ou da estado com uma palavra, e a locução adjetiva faz isso com mais de uma palavra, com uma expressão. Vamos ver, pensando que esse adjetivo e essa locução adjetiva, eles dão características, eles dão qualidades, eles dão defeitos, eles dão características. Podem ser características boas, características ruins ou simplesmente características nem positivas nem negativas. Bonito, feio, alto, baixo, velho, novo, amarelo. Pode ser curto, difícil, fácil, grande, pequeno, ou, se não for adjetivo, locução adjetiva, amor de mãe, de pai, de irmão, características com mais de uma palavra. Mas vamos ver detalhadamente nas páginas seguintes. Olha os exemplos, então. Maria está bonita hoje. Voltando à aula que nós tivemos antes, de substantivo, nessa frase, qual é o substantivo? O substantivo é Maria. E esse substantivo Maria está recebendo uma característica. Qual é essa característica? Bonita. Bonita é o adjetivo que está sendo dado para Maria, a característica que ela está recebendo com uma única palavra. Aqui embaixo, Maria, que é o substantivo, ainda o mesmo substantivo, recebe agora um outro adjetivo, feliz. Na terceira frase, eu tenho o substantivo meninos. Qual é a característica que os meninos estão recebendo, chamada adjetivo? Cheirosos. Próximo exemplo. Aquela sala é grande. Sala é o substantivo. Lembra? Nome. Nome de um local, substantivo. Qual é a característica, qual é o adjetivo desse substantivo sala? Grande. Cachorro é o substantivo. Qual é o adjetivo deste cachorro? Peludo. Música é o substantivo. Qual é o adjetivo que ela recebeu? Chata. Vestido é o substantivo. Qual é o adjetivo que ele recebeu? Pequeno. Café é o substantivo. Qual foi o adjetivo que ele recebeu? Amargo. Laranja é o substantivo. Qual foi o adjetivo que laranja recebeu? Ácida. Jogo é o substantivo que recebeu o adjetivo difícil. Então, adjetivo, uma palavra que caracteriza um substantivo. Essa característica pode ser positiva, negativa ou simplesmente uma característica ou um estado desse substantivo, certo? Vamos lá. Fernanda tem atitudes de criança. Fernanda tem atitudes infantis. A mesma frase, praticamente. O substantivo que eu estou caracterizando é o mesmo, atitudes e atitudes. Qual é a diferença entre os dois? Esse substantivo atitudes da parte de cima recebeu a característica com uma locução adjetiva, expressão com duas palavras, sendo que a primeira é de uma classe gramatical chamada preposição, que nós vamos ver mais adiante, e a segunda palavra é sempre um substantivo. Dentro da locução adjetiva sempre tem um substantivo, mas não sozinho, junto com outra palavra. A expressão conjunta aqui, ó, de criança, deu a característica para o substantivo atitudes, locução adjetiva. Embaixo eu tenho a mesma característica, porém com uma única palavra, infantis, agora é adjetivo. E segue a mesma coisa nos outros exemplos. A comida, que é o substantivo aqui, recebe qual característica? Sem cheiro. E a comida sem cheiro, se eu quiser trocar pela mesma característica, só que com um adjetivo, porque é uma palavra só, é inodora. Inodora é a mesma coisa de sem cheiro.
Então, quando eu digo a característica da comida como sem cheiro, eu fiz isso com uma locução adjetiva. Inodora, eu fiz isso com uma única palavra, então é um adjetivo. A mesma coisa com café. Eu digo café, que característica? Da manhã. Característica com duas palavras, locução adjetiva. E matinal, característica com uma palavra, adjetivo para o café. Árvores com flores, árvore floridas. Árvores floridas. Com flores, característica da árvore com duas palavras, locução adjetiva. Florida é a mesma característica, com uma palavra, adjetivo de árvores. E por último, domar. Domar está dando característica para as ondas, para o substantivo ondas. Fez isso com duas palavras, locução adjetivo. E marítima é a mesma característica com uma palavra, adjetivo. Aqui, analisando essa imagem, eu tenho a mãe com seu filho. E eu tenho aqui um título. Nesse título eu tenho um substantivo, amor, lembra que nós vimos substantivo abstrato? E esse substantivo não é qualquer um, ele está sendo caracterizado, é um específico. Qual é a palavra, ou melhor, qual é a expressão que está escrita ali que caracteriza o tipo do amor que está sendo representado na figura de mãe? Isso aqui é a característica para esse substantivo nesse momento. E essa característica foi dada por uma expressão de duas palavras. Como é que é o nome disso? Locução adjetiva. Teria como eu transformar essa locução adjetiva num adjetivo com o mesmo sentido? Sim, amor materno, ok? Na página anterior eu perguntei se teria como a gente transformar de mãe numa palavra só com a mesma característica, e deu, de mãe materno. Mas isso não acontece com todas as locuções adjetivas. As locuções adjetivas elas existem para tornar a linguagem mais dinâmica, para ficar mais rápida, mais fluente. E nem toda locução adjetiva pode ser transformada em adjetivo. Às vezes ela só tem a opção de ser uma locução adjetiva. Como, por exemplo, as árvores da casa de Regina estavam sem flores. Sem flores é a locução adjetiva que deu a característica para as árvores. Mas eu não consigo transformar sem flores em um adjetivo com o mesmo significado. Com flores dá, florida. Sem flores não dá para transformar. Aula de história. Que tipo de aula é? Qual é a característica? De história, locução adjetiva. Ponto. Marcelo fez uma sala em sua casa. Tá, mas qual é a característica da sala que ele fez? De televisão. De televisão é a locução adjetiva para aquela sala, mas não tem o adjetivo correspondente. Não consigo transformar de televisão em uma palavra só com a mesma característica. E o dente de leite de Luísa caiu. Dente de leite. Esse de leite é a característica do dente e é dado com duas palavras, locução adjetiva, e não tem como transformar em adjetivo, uma palavra só com a mesma característica. Alguns substantivos das locuções adjetivas podem não ter ligação com o adjetivo que o substitui. Olha o exemplo. Negócio da China. Se eu pedir para transformar da China em um adjetivo, você vai dizer chinês. Mas não é nesse sentido que a gente usa na nossa linguagem popular. Quando se usa a expressão, isso é um negócio da China, significa que é um negócio lucrativo. Então, nem sempre a locução adjetiva da China, o substantivo dela, que seria China, tem a ver com o adjetivo correspondente, ok? Outro exemplo, carioca da gema. Da gema significa o quê? Significa na expressão que ele é realmente autêntico, verdadeiro, ele é verdadeiro carioca, não é alguém se fazendo passar por um carioca. Uma expressão sem pé nem cabeça, que é uma locução adjetiva para caracterizar algo, é uma situação sem pé nem cabeça, aquilo ali. Significa o quê? Absurda, sem pé nem cabeça, sem sentido. Há também as locuções adjetivas que mostram a origem de alguém ou de algo. Por exemplo, as praias do Ceará. De que tipo de praia eu estou falando que são calmas e cristalinas? Aquelas do Paraná, do Ceará, perdão. A cidade de São Paulo é a melhor profissionalmente. De que cidade? Qual característica da cidade que eu estou falando que é melhor profissionalmente? De São Paulo. Locução adjetiva que deu origem. De onde? De São Paulo. O queijo é o mais gostoso. Tá, mas de onde?
De Minas Gerais, é a locução adjetiva que mostrou a origem do queijo que eu estou falando, ok? Mais exemplos de locuções adjetivas. De criança é uma locução adjetiva, é uma característica de algum substantivo, que eu poderia colocar, por exemplo, assim, ó, brinquedos de criança. Brinquedos é o substantivo. Qual é a característica desse brinquedo? De que tipo de brinquedo eu estou falando? De criança. Poderia ser de cachorro. Brinquedo de cachorro. Outra característica. De pai, amor de pai, carinho de irmão, trabalho de escola, obrigação de aluno, dia de chuva, mel de abelha, passeio de cavalo. Características para os substantivos que eu coloquei no lado esquerdo deles. Do lado direito aqui, ó, qual é a faixa de idade? Ah, a faixa de idade desse programa aqui é entre 3 e 6 anos. Faixa. Faixa é o substantivo. E qual é a característica dessa faixa que eu estou perguntando? A de idade, locução adjetiva. Está sendo feito um tratamento de águas da chuva. Está sendo feito um tratamento de águas. Mas que tipo de água é essa? Da chuva. Ok? A higiene é muito importante. Higiene é o substantivo. Que característica tem essa higiene que nós estamos falando nesse momento? Da boca. Locução adjetiva. Estou com uma grande dor. Que tipo de dor é esse? Que característica é essa dor para o médico entender? De abdômen. Né? Se fosse transformar em adjetivo, abdominal. Eles não consideram o planejamento da cidade importante. Que tipo de planejamento não é considerado importante? Da cidade, característica do planejamento. O serviço da fábrica é rotineiro e cansativo. Serviço é o substantivo. E da fábrica é o tipo de serviço que eu estou falando. Da fábrica, a locução adjetiva do substantivo serviço. Ok? Agora, como já é nosso hábito, depois da explicação vem a atividade. Então, você vai pausar a videoaula, vai pegar o seu caderno, o seu estojo, coloca sempre a data para deixar organizado que videoaula é essa, copiar as perguntas e depois as respostas. E em seguida já vem o gabarito para você conferir o seu acerto ou o seu erro, ok? Número 1. Identifique os adjetivos das frases abaixo. Daí você vai copiar esse enunciado, vai copiar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Quando você vai acabar de copiar, você vai voltar na letra A e vai circular para mim ou sublinhar qual é o adjetivo que tem nessa frase. Pode ser que tenha um em cada frase, pode ser que tenha mais de um. Lembrando que eu quero adjetivo, uma palavra que caracteriza substantivo. Terminada essa, vai para número 2. Transforme as locuções adjetivas em adjetivos, com o mesmo significado, com a mesma característica. Então, eu tenho assim, ó, letra A, ambiente de família. O que você vai colocar na linha ali do ladinho de ambiente de família? Vai repetir o substantivo, ambiente, vai tirar a locução adjetiva de família e vai transformar em uma palavra só, que tem o mesmo sentido de família. Ambiente de família é a mesma coisa que ambiente com uma palavra só. Qual seria? Vai fazer a mesma coisa que a letra B. Amor de irmã. Qual é o adjetivo que corresponde a de irmã ou de irmão? Revista do mês. Poderia ser revista do ano, mas eu quero revista do mês. Você recebe por mês, você recebe por ano, você recebe por trimestre. Quando é do mês, você recebe por mês. Como é que eu chamo? Qual é o adjetivo? Linguagem do homem. Linguagem do cão seria canina. Linguagem do homem seria o quê? Doença do coração. Como é que eu faço para transformar do coração em um adjetivo com a mesma característica? Festas de junho. Como é que é o nome daquela festa que nós sempre comemoramos em junho? Termina lá. E vai para 3. Agora você tem aqui 12 substantivos. E o que é para fazer? Forme adjetivos a partir de cada substantivo abaixo. Quais são os substantivos que nós temos? Contágio. Contágio. Uma doença que é passada, que pode ter contágio. Como é que é o nome dessa doença? Como é que eu transformo contágio,
substantivo, em característica, adjetivo. Honra, charme. Quem tem o substantivo charme é porque tem qual característica, qual adjetivo? Um dia que tem chuva é um dia que tem qual característica? Medo, como é que eu transformo medo em característica, em adjetivo? Perigo, eu não quero locução adjetiva, não está valendo, é só adjetivo. Luxo, algo que tem luxo é algo que tem qual característica? Uma pessoa, um substantivo que tem fama é porque tem qual característica? Uma pessoa que tem muito amor é porque tem qual característica? Lembra, adjetivo, característica. Poder, valor e dúvida. Certo? Vai para 4. Complete as frases com os adjetivos pátrios. Quem nasce em Portugal é? Qual é o adjetivo pátrio de quem nasce em Portugal? Como é que é o adjetivo que caracteriza a pessoa que nasce em Portugal? Quem nasce no Brasil tem qual adjetivo pátrio? E na China, Canadá e Japão? Fácil, né? Vamos ver agora. Terminaram de fazer. Só quando terminarem de fazer, vocês devem olhar o gabarito. Identifique os adjetivos. Acho que estou em um lugar abandonado. Lembrando da nossa classe anterior que estudamos o substantivo, qual é o substantivo que está recebendo uma característica aqui? Lugar. E qual é essa característica? Abandonado. Então, a resposta é, o adjetivo que eu tenho aqui é abandonado. Letra B. A garota usou todos os sentidos para descobrir que estava angustiada, porque estava em um quarto mofado. Agora, eu tenho 2 adjetivos, cada um dando característica para um substantivo diferente. O primeiro substantivo é garota. Qual foi o adjetivo que garota recebeu? Qual era o estado dela informado? Muito bem, acertou quem botou angustiada. A garota estava angustiada, é o adjetivo dela naquele momento. E o segundo substantivo é quarto. Qual foi o adjetivo que quarto recebeu? Mofado. Essa era a característica do quarto. Então, na letra B eu tenho angustiada, se referindo à garota, e mofado, se referindo, caracterizando quarto. Letra C. Sentiu que estava dormindo sobre algo áspero e enrugado. A pessoa estava dormindo em um lugar. E esse lugar tinha quais características? Era áspero, enrugado. 2 adjetivos se referindo ao lugar onde a pessoa dormia. Ficou em algum lugar numa superfície plana. Qual é o substantivo que está recebendo adjetivo agora? Superfície. E como é que era essa superfície? Que característica ela tinha? Plana. Então, no total teve abandonado, angustiada, mofado, áspero, enrugado e plana. Ok? Esse foi o gabarito da questão número 1. Vamos conferir a 2? Transforme as locuções adjetivas em adjetivo com o mesmo significado, com a mesma característica. Ambiente de família. Eu tinha aqui locução adjetiva de família. Como é que ficou de família transformando em adjetivo? Familiar. Amor de irmã. Locução adjetiva de irmã ou de irmão fica fraterno. Amor fraterno ou amor fraternal. Revista do mês. É a revista mensal. Do ano, anual. Do semestre, lembra? Semestral. A linguagem do homem, eu disse lá anteriormente que do cão era canina e do homem, humana. Doença do coração é a doença cardíaca. E festas de junho, festas juninas, certo? Vamos para 3. Agora, forme adjetivos a partir dos substantivos. Eu tenho os substantivos que a gente leu anteriormente, eu quero transformá-los em características. Então, contágio, contagioso. Luxo, luxuoso. Honra, honroso. Fama, famoso. Charme, charmoso. Amor, amoroso. Chuva, chuvoso.
poder, poderoso, medo, medroso, valor, valoroso, perigo, perigoso, dúvida, algo que causa dúvida é algo duvidoso, ok? Número 4. Vamos lá então, conferindo. Quem nasce em Portugal recebe a característica, o adjetivo de ser o quê? Português. Quem nasce no Brasil tem o adjetivo de ser brasileiro. Quem nasce na China é chamado de chinês, Canadá, canadense e Japão, japonês.